Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolvo questões trazidas, enviadas pelos amigos, né? Questões que são enviadas para que sejam desenvolvidas aqui, né? Os temas são muito variados, eles não obedecem, né, uma mesma ordem temática. Na medida que eu vou recebendo essas questões dos amigos, eu vou aqui tratando, né, de desenvolver esses vídeos. Às vezes existe uma continuidade, né, um mesmo tema predominante, mas nem sempre é assim, tá bom? Os amigos que quiserem, então, enviar questões para que sejam também desenvolvidas aqui em vídeos como esse, podem fazer comentários aqui no vídeo, que eu anoto e coloco na sequência, ou podem também enviar para o e-mail marcelowallacipaiva@gmail.com, tá bom? Vou deixar o e-mail fixado aqui, né, registrado no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Tá bom, meus amigos? Vamos então à primeira questão de hoje. Diante de tantas religiões e grupos espirituais, como identificar quando se trata de uma seita destrutiva, perigosa? E, na sequência, enfim, o que define uma seita, né? O que caracteriza uma seita, diferente de uma religião, né? Muito bem. Bom, o primeiro ponto é como identificar um grupo espiritual que se trata de uma seita destrutiva e perigosa. É, na verdade, nós podemos dizer assim, o que podemos caracterizar como uma condução da vida destrutiva e perigosa, não é? Mesmo que não receba esse rótulo, né, de religião, de seita, né? O que podemos dizer assim que são encaminhamentos destrutivos, né? Em relação a um grupo, a uma liderança, a ensinamentos, né? Acho que o primeiro aspecto dele é que faz com que a nossa vida seja absolutamente dependente daquele grupo, não é? Nós precisamos estar ali, porque senão nós não vamos ser pessoas boas, porque senão nós não vamos para o céu, porque senão Deus não vai estar satisfeito conosco. Esse é um primeiro sinal, não é? Existe esse ensinamento de que naquele grupo está a verdade absoluta e que todos precisam estar ali, e todos os outros que estiverem em outros lugares estão errados, e que se você que descobriu aquele grupo, que em algum momento se associou com ele, não pode se desconectar dele, porque senão a sua vida será ruim. Isso é uma característica bastante notória de que, nas palavras aqui do amigo, né, destrutivo e perigoso. Nem sempre isso será pregado em instituições, em segmentos e vias que são caracterizados como seitas, ok? Mas essa marca é fundamental. O segundo ponto é que promove ensinamentos, orientações que notoriamente vão contra o bem-estar físico-mental da pessoa, não é? Vimos agora, né, no caso da pandemia, orientações contra a vacinação. Não, não pode. Se vacinar, não pode. Vacinar é coisa dos outros, é coisa do mundano. Comportamento destrutivo e perigoso. Ah, mas quem ensinou isso é uma igreja muito antiga, é um sábio ancião, é um monge, é um mosteiro famoso. Destrutivo e perigoso. Então aqui não é importante saber se é a característica ali definida como seita. Não, esse ensinamento é destrutivo. Aquele ensinamento que incita você a maltratar os outros. Ensina você a ferir as pessoas por alguma razão. Destrutivo e perigoso. Que ensina você a maltratar o seu corpo. Não é controlar as suas paixões, moderar as suas atividades. Não. Maltratar o seu corpo é bom, porque o corpo é pecado, destrutivo e perigoso. Não é?
que incita você a não poder conhecer outras filosofias, religiões, ideias. Destrutivo e perigoso. Que incita você a sustentar economicamente aquele movimento. Né? Uma pequena contribuição para pagar a conta de luz de uma sala na qual você se reúne com as pessoas durante um tempo. Não. Você precisa sustentar aquela obra. Destrutivo e perigoso. Né? Sobretudo quando a questão da obra basicamente é o sustento da própria religião. Né? Evidentemente, quando existe da parte do ministrador desse grupo, né, do líder, do professor, do mestre, do pai espiritual, qualquer aproximação de tipo sexual ou romântico. Não. Assim como médico não pode ter isso com seu paciente, assim como professor de um colégio não pode ter isso com seu aluno ou aluna, a professora ou o professor não pode ter, não é? São relações diferentes, né? O patrão e o empregado, né? Existe uma ética que estabelece que as relações precisam ser distanciadas aqui. Então, se o orientador religioso, de alguma maneira, toca no fiel, no seguidor, temos aí um aspecto destrutivo e perigoso, sem dúvida nenhuma. Então, essas características, né, elas poderiam nos remeter assim, a um básico bom senso. O problema é que quando nós estamos envolvidos muitas vezes em um ambiente religioso, há uma reconfiguração do nexo do bom senso, né? Então a ideia do sagrado, ela meio que vende a perspectiva, né, de que existe, né, uma loucura que é a sabedoria. Então você pode, às vezes, deixar passar aquilo que normalmente você olharia e falaria, opa, tá errado isso aqui, né? Então é isso, né? Exacerbado sectarismo, contrariedade com conceitos estabelecidos pelo senso comum sobre ciência, sobre normalidade, defesa de violência, defesa de autodestruição e proximidade sexual romântica. Claro, sanha por dinheiro. Não existe nenhum movimento positivo, autêntico, que seja dinheirista. Não existe. Não existe nenhum professor espiritual sério que passe a mão em você. Não existe. É picareta, vagabundo, safado. Fuja. Não existe. Ok? Muito bem. E a caracterização de seita é muito subjetivo. De modo geral, seita vem da ideia de um grupo separado, um partido, uma facção que se destacou de um grupo maior. Então aqui a gente parte do princípio que existe, né, um grupo já estabelecido, né? E dele surgem ali pequenas variantes, né? É da palavra heresia, que no seu sentido fundamental significa dizer discordância, opinião, não significa dizer erro necessariamente, mas significa dizer um outro caminho, que a palavra seita surge na sua derivação latina, né, do grego para o latim, a heresia e secta. Então, seita vem do princípio de que de um grupo maior saiu um grupelho, um grupo, né, uma ramificação. Isso é, de modo geral, caracterizado pejorativamente para dizer aquele grupo ali que é muito uma personificação de uma pessoa, né, que tem ensinamentos não ortodoxos, né, mas tudo isso em relação a um grupo maior. Então, é um ponto de vista partindo do pressuposto de que a religião majoritária ela tem mais cabedal, digamos assim. Não é? A bem da verdade, todos os grandes professores espirituais, no primeiro momento, fundaram suas seitas, né? Ou deram, né, ensejo a que seitas fossem formadas em seu nome, ou em razão dos seus ensinamentos. É o caso, por exemplo, de Siddhartha Gautama. Ele estava dentro do brahmanismo, ele compreendeu as coisas de um modo distinto em certos pontos, se distanciou, então, do paradigma
dos Brahmanes. Então ele estabeleceu ali, no primeiro momento, uma seita. Não é? Aquele movimento foi, de primeiro momento, uma divisão dentro daquele corpo maior. O mesmo podemos falar a respeito do Senhor Jesus. Não é? O seu modo de compreender a ortodoxia dos judeus era para muitos considerado um movimento distanciador, separatista, um partido. Nós tínhamos partidos entre os judeus ali, né? Grupos que se identificavam, né? Tinha uma identidade própria dentro daquele corpo maior. Nós podemos falar isso do Guru Nanak. Ele, né, estava dentro de um contexto hindu, como provavelmente Vaishnava. Ele deriva para uma perspectiva nova, uma alternativa de pensamento que cria uma outra via. Você poderia chamar isso no primeiro momento de seita. Hoje temos um ponto de vista muito pejorativo, né? Então o sikhismo é uma das grandes religiões mundiais, mas a sua origem, né, é uma separação. Então, de modo geral, é isso, né? É um grupo que está, digamos assim, destacado de um grupo maior e que você ainda vê neles muitas conexões. Depois de um tempo, quando isso se robustece, aquilo se torna notoriamente consolidado como uma outra coisa, de modo geral, a caracterização seita se esvai, não é? Mas, de modo geral, é caracterizado assim para apontar essa divisão. Gostaria de saber se você conhece a organização Brahma Kumaris. Enfim, ele faz aqui algumas considerações a respeito e diz, no fim, ele acredita que seja uma seita. Muito bem. Bom, nessa interpretação, né, nesse modo comum de se dizer, né, um movimento que surge se destacando de um grupo maior, nós poderíamos até dizer isso, né, ainda que no caso da Índia seja difícil, né, porque existe uma ideia que há um hinduísmo, né, mas na verdade não existe isso. Né? Esse hinduísmo ele abarca muitas e muitas cosmovisões diferentes, com pontos em comum, claro, evidentemente, não é? Mas assim é difícil, né? São muitas religiões que estão ali. Quando surge então um grupo novo, essa caracterização seita vem disso, né? Uma separação pontual em certos aspectos, muitas vezes, né, quase sempre, relacionadas ao carisma de um fundador e tudo mais, né? Que às vezes abala certos elementos ali da vida social. Então, essa caracterização. Mas, na maneira como o amigo está falando aqui, comentando, ele está falando seita no sentido mais pejorativo, como algo perigoso e destrutivo. Nesse sentido, o que nós podemos dizer do Brahma Kumaris? Que surgiu nos anos 30, de um homem, um orador que era de uma casta de comerciantes muito rico, que começou a falar então às pessoas a respeito disso nos anos 30, né? Estamos assim, aquela efervescência da década anterior à independência da Índia. Então existiam muitos movimentos tentando pensar no futuro da Índia, na melhoria da vida do povo, na melhoria das pessoas, e o contexto religioso estava sempre muito presente. E muitas vezes com mesclas de ideias religiosas tradicionais com pensamentos progressistas, com ideias claro, né, pendor humanista mesmo. E muitas vezes existiam conflitos com isso. É o caso aqui do Brahma Kumaris, que na sua pregação, que era muito voltada para pessoas de uma determinada casta de comerciantes, pessoas muito, muito bem economicamente, né? Mas sobretudo mulheres que começaram a ouvir aquele discurso sobre Deus presente em todos e sobre a necessidade da melhoria de vida das pessoas que são templo de Deus, como um chamado para a emancipação das mulheres e para a maior dignidade das mulheres, o que era sempre uma pregação muito difícil. Ainda hoje no mundo inteiro. As mulheres são muito oprimidas, né? Mas naquele tempo ainda mais. Então, esse movimento ele causou assim muito desconforto na sociedade indiana ali dos anos 30,
porque ele propunha justamente isso, né? Uma grande emancipação da mulher, uma grande valorização da mulher, que estudasse, que pudesse viver uma vida solteira, que pudesse viver celibato, dedicação religiosa. Essas coisas sempre foram muito difíceis na Índia. No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Mas na Índia, os grupos que propuseram, por exemplo, o modo de vida sannyasi, renunciado, celibatário para as mulheres, eram considerados assim muito problemáticos, né? Isso é uma coisa do homem, né? É mais ou menos que dizer que as mulheres não têm necessidade de vida espiritual. Elas são um anexo, né? E ficam ali, cumprem o papel da mulher e tudo mais. As outras coisas maiores são para os homens, né? Desgraçadamente é assim boa parte da humanidade e ainda hoje temos ecos disso. Então o movimento ele foi primeiramente perseguido por causa disso, porque o seu discurso era considerado contrário às tradições, contrário ao patriarcado, né? Depois então começou a se desenvolver com lideranças realmente femininas, uma proposição, uma ideia de construir um corpo, né, de ideias próprias. E aí começou a se desenvolver um conceito muito próprio de Deus, não é? Que é muito similar ao conceito de Brahma, Nirguna Brahma, né? O Brahma além das formas e dos nomes, ou seja, Brahma presente em todos, presente em tudo, né? Uma inteligência fundamental, suprema, em que todas as almas estariam destinadas a isso, estariam destinadas a este, né? Deus supremo, essa alma superior e suprema. E aí passaram a considerar, então, junto com isso, a necessidade de uma vida ética, moral, limpa e ascética para todos, inclusive para as mulheres. Então, parte dos ensinamentos era isso, valorização da mulher e também valorização de práticas ascéticas, como alimentação, né, sátrica, né, vegetariana, lacto-vegetariana, e uma ênfase muito grande no celibato, na pureza, né, em Brahmacharya, inclusive para pessoas casadas, né? O que é um ensino tradicional de muitos gurus, de muitos professores, mas é também um ensino que é muito contestado, porque as pessoas acreditam que isso atrapalha a vida comum das pessoas, né? Então, esses aspectos, né, combinados causaram problemas ao grupo, que foi se desviando, digamos assim, teologicamente dos conceitos mais comuns às religiões ali da Índia. Por exemplo, não ensina, né, a possibilidade, né, transmigração, né, de uma alma de um homem para um animal, faz uma separação, né, muito clara entre a evolução dos animais e a evolução dos homens, ainda que propunha vegetarianismo e respeito aos animais. Essa ênfase na valorização da mulher, algumas práticas que são estranhas também ao contexto indiano, que era a caracterização de pessoas dotadas, né, de um tipo de mediunidade capazes de promover discursos favoráveis àquela iluminação à inteligência suprema, né, em certos graus, né, com percepções de estados de cura e coisas do tipo. Mas fundamentalmente isso, né? Com o tempo, né, o grupo começou a desenvolver certas características que são também comuns a algumas denominações do cristianismo, que caracterização de milenarismo, ou seja, apontamentos do fim do mundo, apontamentos do fim das épocas, e como aconteceu com algumas religiões dentro do cristianismo, na Brahma Kumaris também houve o problemático de apontar uma data, né, que evidentemente se frustrou. E aí há todo um exercício, né, que os adeptos dessas religiões fazem de ressignificar a coisa toda, mas a Brahma Kumaris ficou caracterizada por isso, por ter apontado algumas vezes datas para o fim do mundo, muito provavelmente por uma explosão nuclear. Isso diz, né, muito claro do espírito do tempo, né? Nasceu nos anos 30, viveu a Segunda Guerra, viu, né, Hiroshima e Nagasaki, todo né, a tensão mundial em relação às guerras entre as potências nucleares. Então era assim, imaginado isso, né, problemas com o meio ambiente e guerras nucleares que iriam devastar a humanidade. Então o grupo caiu um pouquinho em descrédito com a afirmação veemente dessas coisas, e em certa medida também porque essas ênfases, né, muito ascéticas a respeito do celibato para os casados e incentiva as mulheres, né, para buscar uma via como essa,
causaram problemas práticos. Então é um movimento hoje não tão numeroso na Índia, mas eu acredito que, de modo geral, suas proposições são mais positivas do que negativas, né? Assim, muito superficialmente falando. Nunca conheci um adepto desta perspectiva, mas, enfim, foram muito engajados em questões sociais. Durante um certo tempo se posicionaram assim como um movimento filosófico de ajuda à humanidade, mas não exatamente como uma religião. Tem uma posição assim um pouco mais distante, né, de se imaginar como uma religião convencional, né, com sacramentos, sacerdócio, rituais, templos, né? Acreditam em Deus, acreditam na alma e tudo mais, mas orientam mais para essa tentativa de iluminar a vida dos homens, da humanidade de um modo geral, de um modo mais sátivico, né? É isso. Muito bem. Outras questões de hoje. Essas questões que vão seguir agora são mais relacionadas à Igreja Ortodoxa, né? Eu poderia até fazer aqui um vídeo em separado com elas, mas eu acho que dá tempo ainda. Um amigo me pergunta: quais igrejas ortodoxas atuam no nosso território e como se relacionam entre si? Muito bem. Igrejas ortodoxas no Brasil. Nós temos, né, aquela divisão, né? As igrejas ortodoxas calcedonianas, né? Chamadas igrejas gregas, né? Sobretudo a partir de Constantinopla e as outras em união com ela. E nós temos as igrejas ortodoxas ditas não calcedonianas, ou seja, aquelas que a partir do Concílio da Calcedônia constituíram uma comunhão à parte da Igreja do Império Romano, não é? E são chamadas também de ortodoxas, são chamadas também de igrejas orientais, então cria uma certa confusão. Mas é uma outra comunhão. Então eu tenho vídeos aqui no canal sobre ambas, né? Sobre a Igreja Ortodoxa Calcedoniana e a Igreja Ortodoxa não calcedoniana. Igreja Ortodoxa Calcedoniana é a igreja grega, né? E as igrejas gregas, né? As igrejas eslavas, né? A Rússia, da Ucrânia, da Sérvia, da Bulgária, né? Ali do Cáucaso, da Geórgia e, né? Aquelas igrejas gregas ali da Palestina. E você tem as igrejas não calcedonianas, que são as igrejas copta, a igreja etíope, a igreja da Eritreia, a igreja da Armênia, né? A igreja da Índia, né? A igreja siríaca, né? De Antioquia e da Índia. Essas são um outro grupo. Então, mais numeroso aqui no Brasil é a igreja, dentre essas igrejas, a igreja ortodoxa calcedoniana, não é? Mas nós temos também aqui paróquias das igrejas não calcedonianas. Mas eu acredito que esse amigo esteja falando das igrejas ortodoxas calcedonianas. Então, aqui nós temos, né? Igrejas do Patriarcado de Constantinopla. Nós temos a igreja grega e a igreja ucraniana. A igreja ucraniana fora da Ucrânia, a diáspora da igreja ucraniana está relacionada ao Patriarcado de Constantinopla. Então, nós temos aqui paróquias da igreja ucraniana que está sob o homofólio, como se diz, do Patriarca Ecumênico, do Patriarcado de Constantinopla. E as igrejas gregas. Nós temos as igrejas de Antioquia, né? A igreja dos árabes, né? Relacionadas ao Patriarcado grego de Antioquia. E nós temos as igrejas da Rússia, do Patriarcado de Moscou, aqui apenas. Nós temos a igreja russa fora da Rússia, que está unida ao Patriarcado de Moscou, mas ela não está presente no Brasil de modo canônico. Vou explicar isso depois. Então nós temos a igreja russa do Patriarcado de Moscou aqui, nós temos a igreja da Sérvia e a igreja autocéfala da Polônia. Então, essas são jurisdições da ortodoxia calcedoniana que temos no Brasil. Igrejas gregas e igrejas ucranianas do Patriarcado de Constantinopla, igrejas antioquinas árabes do Patriarcado de Antioquia, igrejas russas do Patriarcado de Moscou, igrejas da Sérvia, igrejas da Igreja Autocéfala da Polônia. Talvez o grupo mais numeroso de igrejas aqui seja da Igreja Antioquina, em virtude da grande população, né, de ascendência árabe no Brasil. Não é? Nós temos um bispado em São Paulo, de todo o Brasil, e nós temos um vicariato diretamente relacionado ao patriarcado no Rio de Janeiro. Né? Existe um bispo no Rio de Janeiro, o bispo Teodoro, e
E em São Paulo nós temos um arcebispo, né, damasquinos de todo o Brasil. Mas tem comunhão uma com a outra, evidentemente, são parte da igreja antioquina. Nós temos a igreja grega, que tem uma diocese aqui na América do Sul. E nós temos aqui, não temos bispo grego no Brasil, mas temos, né, paróquias, né, em cidades do Sudeste, do Sul. Eu acredito que temos no Nordeste também, em Brasília. Eu acho que na região Norte não temos igreja grega, nem na região Centro-Oeste. Posso estar enganado, mas acredito que sim, que é isso mesmo. Nós temos a igreja russa, do Patriarcado de Moscou, em paróquias no Centro-Oeste, não, paróquias no Sul, né? Porto Alegre, uma outra cidade do Sul. Nós temos no São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu acredito que agora temos também no Nordeste uma paróquia da Igreja Russa, mas é de, né, um padre brasileiro que era de uma outra igreja que foi recebido no Patriarcado de Moscou. Em Brasília também o mesmo caso. E temos igrejas da Sérvia e da Polônia que são casos à parte, né? Aqui eram pessoas que eram de uma igreja dita não canônica, uma igreja dita do Velho Calendário da Grécia, que foram formadas por um religioso português e que nos anos 2000 foram recebidos pela igreja da Polônia e se tornaram então parte da igreja da Polônia. Mas não é uma missão da igreja da Polônia, não tem sacerdotes poloneses, não está aqui tratando de uma diáspora polonesa ortodoxa, não. É isso, né? Era um grupo religioso que não fazia parte da igreja ortodoxa, foi recebido nela sobre o cobertor, digamos assim, canônico da igreja da Polônia. E desse grupo, uma dissidência saiu, brigaram ali, tiveram um grande motivo, um escândalo, uma situação que eles consideraram muito escandalosa na época, relataram, né, ao bispo da igreja da Sérvia que queriam sair da igreja polonesa, mas queriam continuar na igreja, queriam continuar sendo canônicos. E na época, então, o bispo da igreja da Sérvia, metropolita Anfilóquio, já falecido, recebeu essas pessoas no seu status, né, cada um, né, o presbítero continuou presbítero, diácono, diácono, monge, monge, e foram então formaram essa igreja da Sérvia no Brasil, que é exatamente a mesma coisa. Não é uma missão da igreja da Sérvia, não tem sacerdotes sérvios aqui, não estão atendendo uma diáspora da Sérvia, nada disso. Era uma outra igreja que foi acolhida, digamos assim, canonicamente na igreja da Sérvia. Esse é o panorama das igrejas, ok? Aí ele pergunta, né? Como elas se relacionam entre si? Bom, atualmente, na data que eu gravo esse vídeo, a igreja russa não tem comunhão com a igreja grega, com as igrejas do Patriarcado de Constantinopla. Então, as igrejas russas já há muito tempo, independentemente da guerra na Ucrânia e tudo mais, desconsideravam as igrejas ucranianas aqui sob o Patriarcado de Constantinopla. Ignoravam, sem nenhuma razão, simplesmente ignoravam. Então, quando alguém, por exemplo, né, saía da igreja da Ucrânia, um sacerdote, e ia para a igreja russa, ele era batizado de novo, crismado, ordenado, leitor, subdiácono, diácono, para ser presbítero de novo. Era ignorado completamente que ele estivesse numa igreja. Igreja canônica do Patriarcado de Constantinopla, a igreja ucraniana. A igreja russa já procedia assim antes. Hoje, ela procede assim também com os gregos. Não considera que a igreja grega, a igreja ucraniana, tem os sacramentos, os seus fiéis não podem participar dessa comunhão. Não é? Então, esse é o estado. A igreja russa não reconhece a igreja grega. A igreja grega reconhece a igreja russa. Mas a igreja russa não reconhece a igreja grega. Não é? As outras igrejas, todas elas têm comunhão entre si. Não é? Como se dá isso? Se uma nega a comunhão com as outras e as outras continuam tendo comunhão umas com as outras e ninguém diz nada, é uma bagunça própria da igreja ortodoxa. É assim mesmo, muito confuso, muito danoso, muito, enfim, muito difícil de se compreender racionalmente, né? Teologicamente. É assim. É assim que se dá. Hoje é assim. Não sei como vai ser amanhã. Ok?
ele pergunta, então, quais são as igrejas não canônicas? Bom, esse é um assunto, né? Partindo do pressuposto, né, que a igreja, digamos assim, canônica é aquela comunhão a partir de Constantinopla e as outras que estão em comunhão com ela. O primeiro problema aqui é que a igreja russa já entra num problema, né? Que ela não está mais em comunhão com Constantinopla. Então esse é um conceito que sempre dito, né? Aquelas igrejas em comunhão com Constantinopla. A igreja russa não está em comunhão com Constantinopla. Mas, de modo geral, as pessoas vão caracterizar a igreja russa como canônica porque a própria igreja de Constantinopla reconhece a igreja russa, a despeito da malcriação do patriarcado de Moscou. Então, vamos dizer assim que as igrejas canônicas sejam Patriarcado de Constantinopla, Patriarcado de Alexandria, Patriarcado de Antioquia, Patriarcado de Jerusalém, Patriarcado de Moscou, Igreja da Sérvia, Igreja da Bulgária, Igreja da Geórgia, Igreja da Romênia, Igreja da Polônia, Igreja da República Tcheca, Igreja da Albânia, não é? Igreja da Ucrânia hoje, né? Essas são as igrejas canônicas. Quais delas nós temos aqui no Brasil? Nós temos Patriarcado de Constantinopla, Patriarcado de Antioquia, Patriarcado de Moscou, Igreja da Sérvia e Igreja Autocéfala da Polônia. Né? Patriarcado da Sérvia e Igreja Autocéfala da Polônia. É o que temos aqui. Então essas são as igrejas canônicas. O que não for isso, o que não estiver relacionado com Constantinopla, com Antioquia, Rússia, Patriarcado de Moscou e Igreja da Sérvia e Igreja da Polônia não são canônicas nesse sentido. Neste sentido, se você identifica essa autoridade, essa via. Ok? Evidentemente que existem algumas igrejas aqui que não estão ligadas a essas jurisdições. Caso mais assim, emblemático, são de 4 paróquias, na verdade 3 paróquias ativas que existem em São Paulo, de igreja russa, né? As paróquias da igreja russa fora da Rússia, que não estão em comunhão com a igreja russa do Patriarcado de Moscou e nem com a igreja russa fora da Rússia, sediada nos Estados Unidos. Uma dissidência, né? Quando houve a união canônica entre o Patriarcado de Moscou e a ROCOR, a igreja russa fora da Rússia, esse grupo de paróquias aqui no Brasil, essas 3 paróquias, tem uma paróquia no Rio de Janeiro também, em Niterói, né? Mas é de um mesmo pároco, o Arcipreste Constantino. Essas paróquias não aceitaram a união, então elas estão à parte dessa comunhão. Então, se você vai nessas igrejas, saiba que elas não fazem parte da comunhão de Constantinopla, Alexandria, Antioquia, Jerusalém, Patriarcado de Moscou, Monte Athos, não tem nada a ver com esse pessoal. Esse pessoal é uma outra coisa. Eles são uma igreja à parte. Então, desse ponto de vista, eles não seriam canônicos. É claro que eles não se acham não canônicos, né? Eles não se pensam pertencentes à ortodoxia mundial, que é como eles caracterizam esse movimento. Eles acham que eles são os verdadeiros ortodoxos, que preservam as tradições verdadeiras, que não são ecumenistas, que não são relativistas, que não são modernistas. Eles são um modo de igreja ortodoxa perfeito. Esse grupo, ele tem assim um maior contato com essas tradições litúrgicas. Os sacerdotes ali foram formados em seminários ortodoxos, né? Você tem um bispo, né? Bispo Gregório, é isso, né? Que ele era um padre, ficou viúvo, né? O padre Jorge Petrenko, né? Ele ficou viúvo e aí foi feito bispo nessa igreja. Gregório Petrenko, e tem 2 outros padres, o padre Constantino e o outro padre, eu não vou lembrar agora. Sérgio, talvez? Não sei. Eu acho que é filho, inclusive, do bispo Petrenko. Então, assim, tem 3 paróquias, né, em São Paulo que não fazem parte dessa comunhão. De fora disso, mas elas são o quê? São igrejas que, se você for lá, você vai ver a liturgia ortodoxa celebrada na sua perfeição. São pessoas que conhecem aquilo ali. Ok? Não é algo assim feito captando informações na Wikipédia, né? Você vai perceber ali que eles são perfeitamente ordenados por aquela tradição religiosa. Ok? Se são santos, não santos, bons ou maus, sábios, ignorantes, isso é outra coisa. Mas aquela expressão cultural ali
está expressa ali muito perfeitamente. Em muitos casos, de um modo muito mais perfeccionista do que as ditas igrejas canônicas, é bom que seja dito. Ok? Se você quiser conhecer, por exemplo, o rito bizantino eslavo como celebrado na sua melhor forma, é muito mais jogo você conhecer essas 3 paróquias de São Paulo, que não são canônicas, do que conhecer, por exemplo, qualquer das paróquias do Patriarcado de Moscou, que celebram de um modo muito mais moderado, né, em exigências, assim, né, são muito mais flexíveis e tudo mais. E nas outras igrejas também é a mesma coisa. Não é? Aí fora disso, você tem uma série, uma infinidade de igrejas que podem ser caracterizadas assim como não canônicas por não estarem relacionadas a essa listagem de patriarcados, né? E são tão infinitas que nem vale a pena falar. É só você se situar. Se você tem interesse em vincular-se a uma igreja dita canônica, pensa, é do Patriarcado de Constantinopla? É do Patriarcado de Antioquia? É do Patriarcado Russo? É do Patriarcado da Sérvia? É da Igreja do Século da Polônia? Não, se não for isso, não pertence a esse clube. Isso significa dizer que sejam pessoas mais, pessoas não santas, que as igrejas sejam inferiores? Não, nada disso. Nada disso. E longe de mim defender aqui um selo de qualidade para essas igrejas canônicas da ortodoxia. Mas é só uma informação. Se você quer saber que clube é. O clube das igrejas canônicas no Brasil são essas. Okay? O resto todo não é. É simples. Não precisa, né? Não vou citar aqui as infinidades de igrejas das catacumbas, verdadeira igreja, Bielorrússia, não sei o quê. Não, não vou dizer isso. As que não estiverem nessa lista não pertencem a essa etiqueta. Ok? Que mais? Pergunta para fechar aqui. Por fim, gostaria de saber se o amigo conhece e como avalia o trabalho desenvolvido pelo Padre Mateus, da Igreja Ortodoxa Russa, que dirige uma comunidade em Pernambuco. Ele é bastante ativo no YouTube. Padre Mateus, se não me engano, é um homem chamado Antônio Essa, né, no seu registro civil, digamos assim, que foi durante muito tempo um membro, né, um leigo da Igreja da Sérvia, de Pernambuco, né? E que depois saiu da Igreja da Sérvia para ser, né, ordenado presbítero numa igreja dessas ditas não canônicas, né? Eu não sei se grega, do Velho Calendário, não sei se russa das catacumbas, que tem como característica a oposição à dita ortodoxia mundial, às igrejas ditas canônicas. E depois ele migrou para o Patriarcado de Moscou. Eu acho que na época foi, né, recebido no Patriarcado de Moscou pelo metropolita Inácio. Metropolita Inácio que foi submetido, né, a uma aposentadoria forçada pelo Patriarcado de Moscou por razões não sabidas. Você sabe, né, na Igreja Ortodoxa, o bispo morre no trono. Ele só é aposentado se está muito velhinho, está muito doentezinho, assim. Mas não era o caso do metropolita Inácio. Estava muito bem, né, serelepe, tão falante, tão inteligente, tão carismático, tão viajante, viajava muito, se deslocava muito da Rússia para a Argentina, né, muito ativo. E acabou acontecendo que alguma coisa deu errado lá. E o Patriarcado de Moscou impôs a destituição da sua condição. Okay? Foi isso que aconteceu. Algo que, evidentemente, deveria ser motivo de muitas preocupações, mas ninguém se preocupou. Enfim, mas esse metropolita, aposentado hoje, né? Imposto, né? O patriarcado chegou lá, interveio, disse: está imposto ao metropolita Inácio a sua aposentadoria, resignação. Muito bem. Esse Antônio Essa, então, na época presbítero de uma igreja não canônica, já como Padre Mateus, acredito, foi recebido do Patriarcado de Moscou, sua comunidade, e ele então faz parte agora dessa comunhão. Deixou, né, aquela ortodoxia, né, que via a ortodoxia mundial, passou a reconhecer a ortodoxia mundial como verdadeira igreja. Ele pergunta o que eu acho do trabalho dele, eu não conheço. Embora saiba todas essas coisas, eu não sou alguém que acompanha os vídeos e postagens do Padre Mateus. Lembro dele assim na época do Orkut, né, do antigo Orkut, né, de muito tempo atrás, quando nós conversávamos na comunidade apologética da Igreja Ortodoxa, ele ainda como leigo da Igreja da Sérvia.
E eu lembro de ter, na época, visto, naquele momento ali do Orkut, ele migrar para essa igreja não canônica e tudo mais, ser feito presbítero. Na época ele era muito crítico do Patriarcado de Moscou, das igrejas canônicas, mas enfim, a gente muda de ideia. Eu também tinha muitas ideias que hoje eu digo justamente o contrário, então não estou aqui condenando, não. Pode ter mudado de percepção, ter percebido que aquelas igrejas, né, da ortodoxia mundial eram na verdade verdadeiras e estar no Patriarcado de Moscou. Mas não sei. Não sei o que ele diz a respeito das brutalidades da Rússia incentivadas pelo Patriarcado de Moscou. Não sei do que ele diz a respeito de nada. Então não posso dizer se o trabalho dele, ao meu ver, é assim ou assado. Mas espero que ele esteja muito bem, família bem, e que possa estar fazendo uma coisa boa para as pessoas. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Muitas questões, tá bom? Próximo vídeo, outras. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.